serviremos a Deus, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Olá, irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Eduardo, sou padre na Diocese de Jundiaí. Atualmente estou como vigário paroquial na Paróquia Sagrada Família da cidade de Itu. Na minha paróquia nós temos 2 grupos de oração, é o grupo de oração Shalom e o grupo de oração Santa Isabel. É uma alegria poder fazer parte deste projeto Gotas de Amor para o Ministério das Crianças ou Adolescentes e trazer um pouquinho então de uma reflexão acerca deste tempo em que nós estamos vivendo e que nós precisamos então nos esforçar um pouquinho mais para ajudar nossas crianças e adolescentes a se encantarem pelo mistério da Santa Missa, a se encantarem pelo mistério da vida dos santos, de certa forma, resumindo tudo, a se encantarem pela igreja. É um tempo muito difícil que nós vivemos, esse pouco mais de 1 ano e meio em que estamos nesta pandemia, porém o Senhor tem nos indicado pistas úteis para nós tratarmos com aqueles que nós somos responsáveis pela educação, seja ela civil, seja ela religiosa. Pois bem, antes de tudo, queria iniciar ali com a Sagrada Escritura, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, em que nós vimos que Jesus, depois de se perder ali no templo, Nossa Senhora aparece e fala: nossa, teu pai e eu estávamos aflitos. E aí Jesus fala aquela resposta dura, né? Mas por que estão tão preocupados? Não sabiam que eu estava cuidando das coisas de meu pai? E aí Lucas, ele deixa algo ali muito, muito importante. E ele voltou para Nazaré e lhes era submisso. Então, mesmo Jesus sendo Deus, ele seguia com a risca judaica aquilo que era seu pai, São José, aquilo que era sua mãe, Nossa Senhora. Ele poderia falar assim: ah, mas eu sou Deus. Não, ele era submisso àquilo que foi organizado já no plano de Deus, já no coração de Deus, dando esta importância da instituição familiar, de que o pai, a mãe, aquele que é responsável, é de fato responsável, e o filho precisa então viver esta submissão. E lá em Colossenses 3, São Paulo nos dá uma outra pista no relacionamento dos pais e filhos. Pais, não intimideis os vossos filhos. Exercei o vosso papel com autoridade, não com autoritarismo. E isso, nesse tempo agora, é bem forte de nós dizermos, porque tem muita gente que fala assim: não, você vai na missa, ponto final e acabou. Não, você vai no grupo de oração, ponto final e acabou. Não, você vai. Então a gente tem essa dualidade dentro do nosso tempo. Aqueles que falam assim: ah, já que você não quer, então pode ficar aí. Ah, fica em casa brincando com o celular, fica em casa brincando com a avó, fica brincando com os amiguinhos, não vai pra igreja, não precisa, você não quer ir, você não vai. Ou aqueles: não, você vai e exige, trabalha de certa forma com este autoritarismo. E São Paulo condena isso lá à comunidade de Colossa. Porém, antes de nós darmos pistas então do que nós podemos fazer, de como nós podemos nos organizar, nós temos que entender um pouquinho daquilo que nós vivemos hoje. Hoje, nós estamos vivendo aquilo que Nossa Senhora disse para os videntes em Fátima, em 1917, alertando da batalha do demônio contra as famílias, que a principal luta que teríamos, indicando ali a proximidade do fim dos tempos, era esta luta contra a família. E é interessante que nós estamos vivendo isso de modo bem acentuado, e a pandemia aflorou esta ideia deste embate, desta batalha espiritual que nós estamos vivendo. Nós podemos perceber assim à nossa volta, em algumas escolas. Recentemente, o padre Christian Shankar fez uma denúncia falando sobre os relacionamentos de uma escola lá do estado de Goiás. E ele foi até mesmo, de certa forma, perseguido. Não sei se vocês tiveram acesso a isso. E um pouco assustador a forma com que ele foi convidado a se retratar, e a forma como que as coisas foram levadas a partir daquela denúncia. Porém, uma coisa é certa: os filhos das trevas são muito mais espertos do que os filhos da luz. Isso nós já ouvimos pela palavra. E isso é uma verdade. Eles vão de modo sorrateiro entrar dentro da nossa casa, e ludibriar nossas crianças, nossos adolescentes. E o exemplo claro disso é um filme lançado recentemente,
uma nova versão da Cinderela. Eu ouvi na paróquia e falei assim, eu vi a chamada, eu também ali fiquei um pouco preocupado, mas não vi nada demais. E fui atrás, assisti o filme da Cinderela. É de fato terrível, pois eles pegaram a essência ali, a história do amor, da paixão, do sapatinho de cristal, de se ter um vestido, um baile. E aí todo mundo fala, é normal, é a história da Cinderela, porque pegaram a essência. Só que quando você vê o atrás da história, se você assistir, você tá entendendo do que eu estou falando. Se você não assistiu, nem precisa perder o seu tempo. Mas ali nós vemos que muda, não é mais uma fada madrinha, mas é um fado madrinho. Padrinho, eu nem sei qual que é o termo agora. E aí, dois momentos fazem a gente perceber este ludibriar das crianças, que no princípio a gente pode falar assim, mas não tem nada demais. No começo do filme, o narrador, que é o fado madrinho, pega e fala, estamos num reino em que a tradição é muito forte, em que os costumes são muito pesados, muito fortes, mas isso vai ser quebrado, vai custar, vai demorar, mas vai acontecer. E aí você fala assim, opa, a tradição é muito forte, os costumes são muito fortes, e isso gera ali um alerta. E no fim do filme, a personagem da Cinderela fala, somente o amor salva, somente o amor salva. Mas aí a gente não pode ficar somente com essa frase de, somente o amor salva, porque atrás disso existe algo muito perturbador. Na hora que eles estão lá em cima anunciando que não é mais o príncipe que vai herdar o trono, pois ele abdicou, mas sim a sua irmã. Então ela faz lá todo um discurso e diz que vai abençoar a união, mas aí fica aquele assim, é um noivado, é um namoro, é um casamento. E aí ali naquela cena, então, a personagem de Cinderela fala assim, nós não precisamos de rótulo, nós amamos. Esse é o nosso amor. E aí a personagem que vai então subir ao trono fala, então eu abençoo o amor do meu irmão com a Cinderela. E aí você fala assim, mas então eles estão atacando a ideia do casamento, estão atacando a ideia da união. E aí você fica um pouco preocupado. Eu me preocupei, porque eles deturparam totalmente aquilo que é a história, a essência da história da Cinderela. Então o começo e o fim do filme nos indica o que está acontecendo dentro da nossa sociedade. Aqueles que querem destruir as famílias falam de forma velada aquilo que considera errado. E aquilo que eles consideram correto, eles falam de forma clara e precisa. E aí é onde eles são mais espertos do que os filhos da luz. Por quê? Nós ficamos às vezes com certo receio de dizer as coisas, nós ficamos preocupados. Mas a gente vai dizer isso para uma criança? Mas a gente vai contar a história de um santo que perdeu a cabeça, como São Dionísio, para uma criança, para um adolescente? Mas a gente vai falar dos primeiros mártires cristãos que eram jogados no Coliseu? Mas coitadinhos! Eu lembro de uma vez um padre aqui na diocese que mostrou o martírio de São José Sanches e uma pessoa da Assembleia ficou incomodadíssima. Como que ela tira o filho dela da casa dela para levar na igreja e ver uma cena tão terrível como aquela? E aí o padre falou, minha senhora, mas na escola ele vê coisas piores e a senhora não se incomoda. E isso acontece também dentro da nossa casa. Às vezes coisas piores nós não nos incomodamos. Então, ao invés de nós gastarmos o nosso tempo falando que é errado só porque é errado e vamos continuar a nossa vida, por que nós não usamos dos mesmos meios destes nossos irmãos que querem instaurar um novo projeto de família? Por que nós não então falamos da beleza da igreja, da beleza da missa, da vida dos santos? Porque ao invés da gente combater dizendo é errado, é proibido, isso não pode, a gente é contra, a gente então para de dar importância a isso, ou para de dar voz a isso e começa a dar voz daquilo que é realmente importante, que é a nossa fé. É isso que importa, é isso que vale, é a missa com a sua beleza, a sua extraordinariedade, é a vida dos santos que se doaram de forma tão grande. E aí nós temos que investir tempo. E investir o tempo é algo fundamental. E aí, no mês, por que não? Uma coisa que o Senhor inspirou. Por que nós não temos um mês para cada santo? Aqueles que possuem a Biblioteca Católica, que já ouviram falar da minha Biblioteca Católica, sabem que cada mês é dedicado a um santo.
Por que dentro da nossa casa nós não temos um mês dedicado a um santo? E aí seria a semana para ver a vida daquele santo. Depois, na outra semana, perceber o que aquele santo falou em relação à Santa Missa. Na outra semana, o que aquele santo diz sobre Nossa Senhora. Na outra semana, vamos ver um filme da vida daquele santo. Então, por que nós não começamos a utilizar desses meios e mostrar a beleza da nossa fé, a mostrar a beleza da nossa caminhada? São quase 2000 anos de história de igreja e nós ali não sabemos como trabalhar isso com aqueles que estão ao nosso lado. Então, uma dica que eu dou é de preparar em casa ambientes que proporcionem este encontro com a vida do santo. E o que este santo pensa, viveu, diz em relação à Eucaristia. Beato Carlo Acutis, beatificado agora, vai fazer 1 ano, já está com seu processo de canonização em andamento, é um santo atual, nosso contemporâneo. Por que não dizer o porquê deste menino ser santo, o que ele viveu com Nossa Senhora, o que ele viveu para com a Eucaristia, e mostrar para as nossas crianças e adolescentes o porquê isso é tão importante, porquê isso é tão grandioso. O que fizeram destes santos doarem a vida por estes assuntos, por estes temas tão ricos, tão, como eu posso dizer, como um verdadeiro tesouro da nossa fé. Dá trabalho, e os nossos irmãos do lado contrário nosso, eles não medem esforços. Pode ter o trabalho que for, eles estão lá se organizando para atacar as verdades que nós acreditamos. Então, não necessariamente esperar da catequese da paróquia, da catequese ordinária, para que nossos filhos sejam educados na fé. Quando chegar a catequese, a gente fala disso. Não, mas dentro da nossa casa, já viver este momento de educação, já viver este momento de entrega neste caminho de salvação pela vida dos santos, pelo amor à Eucaristia, pelo amor à Santa Missa. Deus, a partir do momento que deu um filho, a partir do momento que deu uma responsabilidade, deu uma certa graça de paternidade, de maternidade. E esta mesma graça se estende à educação. Então, esta graça nós precisamos entender que ela é necessária para a educação dos nossos filhos, daqueles que nós cuidamos. Confiemos nessa graça. Mas eu não tenho capacidade. Mas eu não tenho inteligência. Mas eu não sei. Confiemos na graça de Deus. A graça de Deus pode fazer grandes coisas em nossa vida, inclusive proporcionar que nós tenhamos ciência necessária para a vida dos santos, para entender a Santa Missa. Basta que nós demos este passo para o cuidado das nossas crianças, para o cuidado dos nossos adolescentes. Aqui me despeço, concedo a bênção de Deus e que o nosso coração esteja de fato colocado junto do coração de Deus para fazermos aqui nesta terra o reinado de Cristo já começar a acontecer dentro da nossa casa, dentro do nosso grupo de oração, dentro da nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, por intercessão do Beato Carlo Acutis, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu e a minha família serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos